sem que isso signifique uma concorrência por dentro do institucional. Até porque o conhecimento se compõe, né, de conjunto de relações de complexidade que são diversas e vinculadas às respectivas etapas de escolaridade, né, mas também na socialização do conhecimento e do trabalho, como deve ser, né, que a gente vai se constituindo como sociedade. Portanto, os diversos espaços, né, e as instituições que têm a questão do trabalho, da ciência no seu interior, tem que ser apropriada para fins de cumprimento de direitos universais. Né. Aquelas, por sua vez, que já são precárias em termos de condições de docentes, de equipe docente disponível, de instalações físicas, laboratoriais, assim por diante, né, ao se reconhecerem também como instituições que são patrimônio da sociedade, instituições das redes públicas, que a reflexão a respeito dessas questões, eu acho que também nos alimentam a lutar por conquista do que se precisa, de construir, né? E aí construir possibilidades dentro da política pública, que tem os seus diversos desdobramentos. Bom, são essas reflexões a princípio, acho que só para ajudar a gente continuar construindo nossa pauta. Obrigada. Vamos passar a palavra, pessoal. Professor Ferreira, se não quer mais, é só eu sou, acho que pode ser. Boa tarde. Eu queria fazer algumas considerações que cruzam um pouco com as que Dante fez e que Marisa também fez, apontando talvez, retomando algumas coisas e apontando outras. Acho que a primeira coisa que eu queria levantar é quanto aos sujeitos que são seus alunos. A emenda 59 de 2009, a perspectiva da inclusão, cria e insiste na possibilidade de que a educação, tanto no ensino médio quanto na educação profissional, tanto no PROEJA como no PROEJA-FIC, deem atenção não apenas aos trabalhadores urbanos, mas também a indígenas, tem também a trabalhadores do campo, mas também a quilombolas. Isto significa que os sujeitos com que os professores do EJA-FIC trabalham representam uma diversidade muito grande em termos culturais, em termos das suas origens, em termos das suas perspectivas, em termos das suas possibilidades, o que implica que não só esse tipo de trabalho se volta para uma população já prejudicada em termos de escolaridade, o que é defasada em termos de relação idade séria, mas prejudicada porque muitas vezes recebeu no ensino fundamental um ensino precário nas primeiras quatro séries, e ensino precário que faço questão de insistir, deve-se, de alguma forma, a formação também precária que professores tiveram, mas deve-se muito à ausência de condições de trabalho e de condições infraestruturais e de condições institucionais para que essa educação seja promovida. Isso vale tanto para os 4 primeiros anos do ensino fundamental, quanto vale para os últimos, quanto vale para o ensino médio e certamente vale no caso do PROFIC, do PROEJA-FIC. Portanto, quando se trata com essas populações, para que alguma coisa resulte, é necessário levar em conta essa diversidade, que implica que o PROEJA-FIC não pode ser
exatamente o mesmo no campo urbano, nem no campo, nem voltado pelos indígenas, nem voltado pelos quilombolas. Embora mantenha um núcleo e tenha uma preocupação fundamental em termos de formação geral e formação profissional, precisa considerar as especificidades dessas populações, o que significa uma dificuldade a mais, além das dificuldades que já se colocam para o desenvolvimento deste trabalho, que foram apontados por Dante e por Marisa. Tem que levar em consideração também as suas condições de vida, divisão entre tempo de trabalho e tempo de escola, dificuldades financeiras para frequentar as aulas, distância entre a escola e o local de moradia. Tem que levar em conta as suas expectativas. Perspectiva de aumento da empregabilidade, que nós não consideramos que deva ser a preocupação principal, mas é uma preocupação do aluno, nessa perspectiva que a Marise colocou do trabalho como uma questão imediata, de sobrevivência. Então, são expectativas que estão presentes. E expectativas que muitas vezes criam dificuldades para se desenvolver o trabalho da perspectiva integrada. Porque a mesma imediaticidade com que o aluno vê o trabalho se manifesta dentro da sala de aula relativamente à imediaticidade daquilo que ele entende que deve ser trabalhado pelo professor, tendo em vista a possibilidade da sua inserção no mercado. E que pode levá-lo, muitas vezes, a recusar este tipo de atividade integrada por ver a formação geral como algo como se fosse uma perfumaria diante da imediaticidade das suas expectativas em termos de inserção no mercado de trabalho. Ou seja, além das dificuldades institucionais, além das dificuldades oriundas da formação prévia, que também é precária, há que considerar as próprias, por incrível que pareça, resistências dos próprios sujeitos a uma formação de nível mais amplo que implique articulação de informação geral e informação específica, que não se deve a outra coisa senão a essa questão da imediaticidade. Isto, para mim, coloca uma diferença entre o EJA e o ProEJA-FIC. Porque no EJA, a expectativa do aluno, muitas vezes, está focada na sua formação, na complementação da sua formação escolar. Ponto. No caso do ProEJA-FIC, a questão do trabalho se insere de uma forma muito forte, né? E às vezes se sobrepõe à preocupação com a formação, com a obtenção da titulação. Se sobrepõe a ela no sentido dessa imediaticidade que eu estou me referindo. Então, esta significa também uma questão a mais a ser considerada, porque aquilo que pode ser entendido como desinteresse do aluno, ou como recusa do aluno, precisa ser entendido deste ponto de vista da forma como ele vê a questão do trabalho. Nós havemos, e pretendemos que seja aqui no ProEJA-FIC, não como uma formação imediata e instrumental para o trabalho, mas o próprio aluno pode não vê-lo. Isso significa que é preciso fazer um trabalho, não de convencimento, no sentido de ele precisa, mas um trabalho no sentido de que o próprio trabalho mostre a ele esta importância, né? De não considerar apenas a formação profissional stricto sensu, no sentido da especificidade, da imediaticidade. Mas é claro também que entre essas exigências, essas expectativas, se colocam outras. Por exemplo, que tem ligação com a imediaticidade, são as exigências de empregadores, que admitem e até estimulam os alunos que vão à escola
no sentido de usar, digamos, de alguma forma, a escolaridade e a titulação ou a certificação como um certificado de admissão e um certificado que a empresa usa para dizer que ela está trabalhando com alunos escolarizados. Isso significa pontos em ISO 9, nos vários ISOs. Né? Então, isso também aponta na direção da imediaticidade. Perspectivas de continuação do estudo em nível superior, aí a coisa muda. Já não é só a questão da profissionalidade, mas muitos desses alunos esperam, dado o discurso sobre a importância da escolarização na inserção do mercado de trabalho, não circunscrever a sua formação escolar apenas ao nível fundamental ou médio, mas na perspectiva de maior escolaridade. E isto joga a favor da integração entre formação geral e formação específica. E, finalmente, e não podemos deixar de considerar que isto é uma expectativa do aluno, o interesse dele no saber. Pura e simplesmente quer saber mais, deseja saber mais, deseja adquirir mais cultura, mais conhecimento escolar. Vejam, portanto, que as expectativas são contraditórias, né? E criam problemas quando se vai desenvolver o trabalho com esses alunos. Como parte do problema, se colocam as questões objetivas. As precariedades infraestruturais das escolas, cantina, biblioteca, laboratório, espaço de lazer, a ausência de salas de aula em número suficiente e, dadas as condições nas quais os professores trabalham e as relações contratuais que têm, a ausência ou presença instável de professores. Né? E preparo precário para trabalhar muitas vezes com essa diversidade de populações demandantes, além da baixa remuneração e do pouco estímulo. Então, o quadro é um quadro pesado, não é um quadro fácil do ponto de vista das relações institucionais e do ponto de vista dos sujeitos, né, com que se vai trabalhar. As políticas que têm sido propostas nesse sentido são políticas que tentam, de alguma forma, prender o aluno na escola. Ou seja, evitar que ele se evada. Né? No caso, por exemplo, de relação trabalho e estudo, no caso das distâncias entre escolas e trabalho, no caso da renda, etc., propõe-se o auxílio Bolsa Alimentação, né? O Vale Transporte, no sentido de que os alunos permaneçam na universidade. São medidas paliativas, mas são medidas que tentam fazer com que este aluno não fuja da escola. Mudanças na legislação, no sentido de favorecer o acesso dessa população excluída. E no caso dos professores, embora de maneira tíbia e às vezes muito contraditória, propostas de formação inicial e continuada. O quadro disponível, o quadro que a gente tem em relação a isso, não é muito animador. Não? Bom, com relação para além dessa questão da expansão, temos que considerar que o aluno está dentro da escola. Ou seja, que ele fique lá e que ele esteja de alguma forma sendo receptivo ao seu trabalho que pretendem fazer. Aqui a necessidade de considerar o currículo, como a Marisa estava dizendo. E considerar que o currículo é mais do que o conjunto das disciplinas escolares. Mais do que a simples grade de disciplinas e cargas horárias. Abrange a alocação de tempos e espaços,
conjunto de atividades, uso de equipamentos, formas de relação social e profissional, hierarquia de poderes e saberes dentro da escola,